tempo precioso. Eu sei que você não vai sair daqui como você entrou hoje. Você vai sair inspirado. Eu tenho certeza disso. É um tempo que a gente precisa aproveitar. Amém? Então aproveite. Tire o máximo que você puder tirar desse dia para você, para a sua igreja, para a nossa igreja. Tá bom? Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. E agora nós estamos aqui reunidos para falar de coisas importantes do Teu reino. Então nós queremos Tua bênção sobre nós, Tua bênção sobre cada um de nós, sobre a Tua igreja, Senhor. Fala conosco nessa noite, nessa tarde, noite, fala conosco, Senhor. Te agradecemos, te entregamos cada momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Paulo Oliveira. Maravilha. Glória a Deus. Estamos começando essa tarde, essa noite. Tem muita coisa para acontecer, tanto externa quanto internamente, em cada uma de nossas vidas, no entendimento, no conhecimento, na compreensão e na extensão do que Deus pode fazer. Então, vamos orar para começar com essa mentalidade de nos abrirmos para o que é a vontade de Deus, para entendermos mais claramente o propósito dele para as nossas vidas, dentro do contexto da Igreja na Família. Como vocês sabem, nós somos uma igreja ministerial, então ela é organizada em ministérios que estão debaixo de pilares. E esse evento aqui é o patrocínio do Pilar Transformação. Eu já disse isso nas reuniões. O Pilar Transformação não é aquele povo que cuida ou se preocupa com obra social. É mais do que isso. Transformação é a última expressão e a mais importante da igreja. É o que acontece aos olhos da sociedade. É o resultado, é o fruto de tudo aquilo que o Espírito Santo, Jesus, fazem dentro de cada coração. Hoje é 31 de outubro, nós estamos comemorando 25 anos do meu filho. Não, também. Hoje é aniversário do Paulo André. Mas, se você multiplicar 25 por 20, praticamente vai dar a comemoração da Reforma Protestante. Então, 31 de outubro é o dia da Reforma, quando Lutero estabeleceu as regras e as bases de uma nova compreensão das antigas coisas. Fé e graça, em vez de obras e compra de salvação. Nós estamos comemorando uma grande mudança na vida da igreja que afetou a sociedade. Você pode pensar, isso é um pouco teológico, essa discussão, as proposições do Lutero, a definição e a discussão dos versículos bíblicos. Mas o que isso resultou? Qual foi a consequência daquele pilar formação que foi mexido naquele momento na vida da igreja? A consequência foi que a igreja se tornou popular. A Bíblia foi traduzida na linguagem das pessoas da rua. Pior que era alemão, né? Para nós não ia dar nem para ler. Mas a Bíblia de latim foi para o alemão, foi para o inglês. Wycliffe, um pouco antes disso, pagou caro pela sua ousadia de colocar em inglês uma Bíblia. A consequência disso foi que as músicas deixaram de ser o canto gregoriano e a música, o cantochão da igreja, para virar canções populares. Músicas que se cantavam nos bares, nas ruas, nas casas. Que para nós hoje viraram de novo músicas eruditas, como o Castelo Forte ao Nosso Deus, que é o hino da Reforma Protestante. Uma música popular alemã. A igreja chegou na sociedade. O sacro encostou no profano. E as pessoas perceberam que era possível viver o Evangelho. E não apenas entender ou ter medo dele. Portanto, transformação é o resultado da igreja.
Não existe transformação se não houver fé. Não existe transformação se não houver exemplo. Não existe transformação da sociedade se não houver transformação da família. Então, o Pilar Família está aí para promover o amor de Deus no meio da igreja, para fazer as reuniões acontecerem, para criar um ambiente de amor que vai esquentar os corações frios. O Pilar Formação está aí para dar a consciência, a visão do que é cristianismo, os seus valores, a sua ideologia, que é a teologia. Mas se não houver o Pilar Missões, que vai levar essas boas novas para todos os lugares, e a transformação na sociedade, a igreja falhou no seu propósito. Nós não somos um grupo extrativista, que chega num lugar para parasitar aquele ambiente e roubar todas as riquezas do meio ambiente para dentro das paredes da igreja. A igreja não existe para sugar reservas e capacitações do mundo para embelezar as suas catedrais. A reforma começou... Isso é uma piada de engenharia civil, né? Eu sou engenheiro civil. A reforma começou por causa de uma construção. Isso sempre é verdade, né? Toda reforma tem que vir depois da construção. Mas Lutero começou a falar aquilo tudo quando ele foi para Roma, que era a sede da igreja, e ele contemplou a construção da Catedral de São Pedro, essa mesma de hoje do Vaticano, que estava sendo construída à custa da venda das indulgências. Então ele viu aquele palácio, a maior igreja do mundo, embasada em dinheiro. Então, nós temos que reformar o exterior e não o interior. Não pense que eu estou aqui falando da Igreja Católica, porque hoje as catedrais são evangélicas. Os templos são de Salomão. Então nós estamos na mesma balada. Não tem nem pior nem melhor. A pergunta é se nós estamos transformando a sociedade, ou usurpando dela, retirando riquezas, vendendo regalias espirituais para conseguir benesses materiais. Esse pilar de transformação é muito importante. E o foco dele é o espírito de serviço. Então hoje é um dia de entender essas coisas e ver o que na prática nós podemos fazer e conhecer o que na prática nós já estamos fazendo. Eu sei que vocês vão se surpreender com o que já existe. E cada um que está aqui, até por força da vocação, já está fazendo alguma coisa. Você vai conhecer o que outros estão fazendo. Eu espero que gente que não faz nada venha também. Geralmente os que não fazem nada continuam não fazendo nada. Então talvez não venham. É feriado. Mas muitos vão entender e aprender a partir do que nós vamos ver e ouvir hoje aqui, nessa tarde, nessa noite, coisas para o futuro. Quero abençoar tudo isso. Eu sempre vou escrevendo o que eu penso aí, geralmente nas horas mais incertas. Preciso agradecer a Deus pelo celular, que vem com o smartphone aqui, porque agora eu consigo escrever e não perder. Eu já perdi muito papel que eu escrevi e ficou por aí. Eu sou velho o suficiente para viver na época do papel e da caneta, né? Você até escreve, mas depois... E essa maravilha aqui, pelo menos o meu, escreve até debaixo d'água. Então eu posso ter as minhas ideias tomando banho. Papel e caneta não funcionam debaixo do chuveiro. Então você vai escrevendo algumas frases e vai lembrando delas depois, né? Queria ler algumas aqui. Primeiro, sobre a urgência que nós estamos fazendo. Eu escrevi uma vez assim, ó, tem certas decisões que não se pode deixar para amanhã. Por exemplo, o que você vai fazer hoje? Você nunca vai poder deixar para amanhã o que você vai fazer hoje. A sua agenda de hoje está na sua mão hoje. Você já falou com Deus hoje? Se você não falar com Deus hoje, amanhã não vai resolver o de hoje. Então tem coisas que a gente não pode deixar para amanhã. A obra social, a comida para as pessoas, a educação, a transformação do caráter, não podemos perder um dia. Porque você não fica um dia sem comer. Tem que comer hoje. Essa é uma frase que eu não ouvi, não fui eu que fiz, eu ouvi de um amigo, agora amigo, que
Ele falou assim, também engenheiro civil: nós somos chamados para sermos construtores, não escoteiros. Fazermos boas obras, não boas ações. E esse sentido de fazer boas obras é o que eu posso fazer que vai transformar a sociedade. Porque a boa ação é atravessar a velhinha no farol. Isso um bom escoteiro faz. É importante, ajudou aquela velhinha a atravessar a rua. Agora, se você mudar a educação no trânsito, velhinhas vão poder atravessar as ruas com mais tranquilidade. Mudar a educação no trânsito é mudar a mentalidade das pessoas sobre dirigir, sobre ir, chegar, sobre a ira, a raiva, sobre a boa forma. Isso são boas obras, não boas ações. E por último, falei isso para um pessoal de mercado aqui, né? A discussão agora do ano é o déficit fiscal do governo. O Brasil arrecada menos do que gasta e já descobriu que não pode pegar dinheiro emprestado para continuar gastando mais. Então, o Brasil tem que passar por aquilo que cada família brasileira também tem que passar: viver do que ganha. E o que o governo ganha? O governo ganha impostos. Então, talvez você, como cristão, tenha sido já perguntado várias vezes sobre impostos, pagar tributos. Então, eu falei isso aqui, ó: dai a César o que é de César. Está correto. O problema é quando César quer mais do que é dele. Então, a sociedade tem que falar alto quando estão pedindo mais dela do que é justo pedir. Nós não podemos confundir obedecer às autoridades com concordar com elas. Então, se o César está pedindo mais do que é dele, alguém tem que falar: chega aí. Se o César está querendo impostos para resolver os seus problemas, mas ele existe para resolver os nossos problemas, como é que vai ficar a questão social? Vai pagar imposto para ter menos hospital, para ter menos creche, para ter menos educação em escola? A discussão é de fechar escolas. Então, as respostas para isso não estão numa baioneta, estão num livro. E você é o portador dessa arma. Eu queria que você orasse pensando nisso. Deus está te chamando para coisas maiores do que resolver o seu problema. Ele está te chamando para resolver o problema dele. E esse é o nosso privilégio. Vamos orar? Senhor, eu quero abençoar esse dia, essa tarde, a noite e a vida de cada um dos que estiverem aqui, ouvindo, falando, discernindo, contemplando, pensando naquilo que é a Tua vontade, a Tua verdade para nós. Então, Senhor, ilumina os corações, abre os olhos, faz aquilo que só o Teu Espírito pode fazer. Impedir que sejamos extremistas, ou na busca da nossa própria necessidade de conforto, ou na guerra vazia de falar mal dos outros em vez de fazer alguma coisa. Dá-nos um equilíbrio seu, um equilíbrio teu para aquilo que é teu. E que o teu nome seja glorificado em tudo que acontecer aqui, através do que já fazemos e do que vamos fazer em 2016. Eu abençoo todos os ministérios que trabalham debaixo do pilar da transformação. Abençoo todos os diáconos que são a nossa força de serviço. E que cada um desses nossos irmãos e irmãs sejam fartamente recompensados naquilo que fazem de tão importante na vida da igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados,
quebrantados de coração curar, pra pôr em liberdade os algemados e a proclamar o ano aceitável do Senhor, e a consolar a todos os que choram, a acabar com o luto e com a dor, pra pôr em liberdade, pra pôr em liberdade os algemados, proclamar o ano aceitável do Senhor, e a consolar a todos os que choram, a acabar com o luto e com a dor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração curar. O Espírito do Senhor está sobre ti, porque o Senhor te ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração curar, pra pôr em liberdade os algemados e a proclamar o ano aceitável do Senhor, e a consolar a todos os que choram, a acabar com o luto e com a dor, coroa ao invés de cinzas, olhos de alegria. 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 E vestes de louvor, vestes de louvor, vestes de louvor, vestes de louvor. Diga isso, Espírito do Senhor, Espírito do... Só a igreja. Com força, pra pôr. E a proclamar o ano aceitável do Senhor. Acabar com o luto e com a dor, e coroa ao invés de cinzas, olhos de alegria. Coroa ao invés de cinzas, olhos de alegria.
louvo. Vestes de louvor, vestes de louvor, pra pôr em liberdade, pra pôr em liberdade os algemados e a proclamar o ano aceitável do Senhor. Consolar a todos os que choram, acaba com o luto. E agora pra fechar suas vozes, coroa ao invés de cinzas, olhos de alegria. Coroa ao invés de cinzas, olhos de alegria. e coroa. De cinzas, óleo de alegria. Coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria. Coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria. Sobre eles, Coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria. coroa, Senhor. Coroa, Senhor, sobre eles, Deus. Ajuda-nos. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Levante suas mãos e declare: eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, por ti
és a direção, o sol a mim. E tudo pode passar, e teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra nós, preparado pra mim, preparado pra mim. Hey! Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo, Senhor, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui, quem enviarei? Quem enviarei? Jesus, Jesus, eis-me aqui, Senhor. Jesus, eis-me aqui, Deus. Jesus, eis-me aqui, eu me rendo, eu me rendo. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, meu querido irmão. Agora é um momento muito gostoso também. A gente vai ter aqui um convidado muito especial. Faz 1 ano, irmãos, que a gente convidou ele. E sempre me atendeu com muito amor, carinho, simplicidade. Então a gente já se comunicou, né? Logo nos primeiros contatos. Foi muito gostoso. Então eu queria chamar o pastor Carlos Queiroz. Eu vou deixar que ele se apresente aqui, por favor, pastor. É o Mano Carlos, tá, irmãos? No e-mail assim, é Mano Paulo, Mano Carlos, né? Glória a Deus. Então é um prazer tê-lo aqui conosco. E esse é um momento muito especial, queridos. Nós vamos ter aqui uma palavra que vai falar sobre o privilégio de servir. Amém? Então, com vocês aqui, nosso querido Carlos Queiroz. Obrigado. Aos Paulos e ao Saulo, né? Quantos Paulos, né? Não tem? Quantos são? Bem uns. Quando eu chego é Paulo de novo, depois Saulo, né? Eu fiquei mais assustado com Saulo do que com Paulo, que diz que Saulo perseguia o pessoal, pegava, jogava em cadeia, prendia e tal. Então, a vocês, assim, a minha gratidão pela confiança. Vocês devem ser muito criteriosos quando escolhem alguém para vir falar aqui. E aí eu estou incluído nos critérios de vocês. Puxa, me senti gente, né? Muito legal. E aí, para a gente conversar sobre esse tema do serviço, né, que é um tema profundamente evangélico, faz parte da mensagem do Jesus de Nazaré, tem a ver com o reino de Deus. E me encanta esse tipo de conversa, esse tipo de abordagem. Eu espero que vocês não estejam perdendo hoje à tarde de vocês. Eu quero falar com temor e tremor, primeiro porque quando se pressupõe alguém abrindo a Bíblia, aí imagina que o cara vai falar da parte de Deus. Então, por favor,
toda vida que for ouvir qualquer pessoa, põe uma peneira na cabeça e um filtro na alma, porque nem tudo que eu disser daqui para aí vai ser palavra de Deus. Pode não ser e pode ser, né? E aí como é que a gente sabe se foi ou não, né? Aí aquilo que gerou vida, que gerou arrependimento, constrangimento, comunhão com Deus, mais serviço, mais amor. Às vezes algumas confusões também, né? Jesus não veio só para passar a mão, às vezes ele pega pesado. E eu espero que a palavra de Deus esteja germinando na nossa alma e no nosso coração. E vou partir de uma crença que não pode ser a sua, mas assim, queria lhe animar a estar elaborando a partir daquilo que o Espírito fala ao seu coração, porque eu posso dizer assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A frase é a mesma, mas pode não ser a mesma para cada experiência. Você pode estar vivendo uma experiência de escassez nos relacionamentos, você pode estar vivendo uma experiência de escassez no suprimento para a existência, você pode estar vivendo um momento de medo de morrer, e aí o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não falta pasto verdejante, ou seja, não falta alimento, não falta água, não falta refrigério de alma, e não falta uma morte tranquila. Não é que você não morre, é que vai morrer sorrindo, só isso, né? Vai morrer feliz, né? E não falta uma eternidade feliz. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, dependendo da frase que eu disser, às vezes no seu coração, a elaboração que o Espírito proporciona é diferente do que proporcionou no outro coração. Razão pela qual eu acredito que a palavra de Deus é esse conjunto daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vemos, daquilo que nós percebemos, daquilo que nós lemos em conexão com a nossa alma, o nosso coração e aquilo que é a vontade de Deus para a vida da gente. Então, nesse sentido, não vai ter palavra de Deus se você não fizer essa elaboração. Se porventura, em algum momento, em alguma situação, o Espírito Santo lhe cativar e você não der uma resposta a partir da sua fé, acho que não vai ter em nosso ambiente a palavra de Deus. Então, depois eu quero falar com temor e tremor, porque o seu tempo é muito precioso. Você podia, nessa correria de São Paulo, aproveitar um sábado à tarde, um feriadão desse, e estar tirando uma soneca, ou ir assistir o treino do Palmeiras e São Paulo, né? Ou sei lá o quê, né? Ou preparar umas florzinhas aí, umas rosas para o dia dos finados, sei lá. Qualquer coisa da vida, né? Falar isso para protestantes, vocês me põem para fora agora, né? Mas assim, só para dizer que o seu tempo é muito precioso, então eu quero respeitar muito a preciosidade do seu tempo. E aí conversar com aquilo que, pelo menos na minha cabeça e no meu coração, seja da minha parte o que eu acho que é mais honesto e mais sincero para conversar com você. Como nós estamos num espaço de pessoas amadurecidas, então é interessante ter o seu feedback, ter de alguma maneira o seu questionamento, porque eu, mesmo sendo de vertente pentecostal, eu acredito mais na Bíblia do que na experiência pentecostal. E no pentecostalismo é assim: eu te falo, meu servo, você que não acredita, vai acontecer não sei o quê, não é? No Evangelho é: enquanto falo, os outros julguem. Não acredito, fique julgando, né? Então é bem diferente. Então, enquanto alguém fala, os outros fazem o julgamento. E aí é importante ter esse seu julgamento, que é no conjunto das nossas percepções e é no conjunto desse nosso aprendizado que a gente tem a chance de crescer um pouco mais. Então, eu quero crescer junto com vocês. Eu sei que já estou naquela fase de encolher, mas assim, ainda tenho esperança de crescer em vários aspectos da vida. E o nosso tema da agora da tarde é pensar a missão da igreja como serviço, é pensar a igreja a partir do serviço. E, claro, você pode ter muitos serviços ou você pode ter vários tipos de missão. Por exemplo, é difícil você encontrar, pelo menos eu tenho procurado e não encontro declaração em posto de gasolina. Mas, assim, pode ser que, se o cara for colocar a declaração, não é vender gasolina, é lucrar com a venda dos seus produtos. Então, na verdade, é o lucro. A missão é o lucro, né? A nossa missão é sinalizar a vida do Jesus Cristo de Nazaré. A nossa missão é anunciar o reino de Deus. A nossa missão é falar do amor de Deus. A nossa missão é proclamar as boas novas a respeito do Evangelho, que é o anúncio da pessoa do Jesus Cristo de Nazaré. O reino de Deus é, acima de tudo e primeiro de tudo, a presença do Jesus Cristo de Nazaré. E aí a nossa missão é cumprir a nossa tarefa de proclamação,
A nossa missão é cumprir a nossa tarefa de discipulado, a nossa missão é cumprir a nossa tarefa social, política, de mudanças econômicas, de sinalizar uma nova forma de organização social. Por exemplo, quando você olha para o modelo Pai, Filho e Espírito Santo, que a gente fica com um desejo e uma avidez tremenda para explicar como é que é esse fenômeno, creio que a gente encontra nessa supracultura chamada Pai, Filho e Espírito Santo, pelo menos uma expressão para as nossas relações sociais. Não dá para você colocar Pai, Filho e Espírito Santo numa figura triangular ou num triângulo, porque se você põe cada um em cada vértice, de alguma maneira vai ter um superior aos demais. Se você põe no organograma, vai ter um superior aos demais. E quando você vê na teologia do Novo Testamento, Pai, Filho e Espírito Santo são iguais. Então, do ponto de vista, por exemplo, da expressão social dessa vivência Pai, Filho e Espiritual, uma grande lição que fica para a gente é que nós deveríamos ser organizações onde todos se percebem iguais. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Ou seja, o lugar mais alto aqui, que é a característica da cátedra, por que as cátedras ou as catedrais têm um lugar mais alto? Para dizer que o pessoal que está em cima é mais santo do que quem está embaixo. Para dizer que o pessoal que está em cima é ungido e o povo é que precisa. Aqui não, aqui dá para perceber que é para se quando chegar um baixinho, tem pastor alto e tal, cara, né? Aí quando chega um baixinho é para o pessoal atrás poder enxergar. Se a comunicação for para dizer que quem está em cima é maior, é mais importante, e esse é o design, essa é a arquitetura das catedrais, no Evangelho, se ela existir, é para dizer que ali em cima está o pessoal que vem lavar os pés da gente. Ali em cima está o pessoal que tem uma bacia, que tem uma toalha na mão, que tem água na bacia e vai lavar os pés do pessoal. Ou seja, no Evangelho, essa hierarquia é invertida. Se é que a gente pensa no Evangelho de forma hierárquica, ela é invertida. As crianças que não pagam a conta são as prioritárias, das tais é o reino dos céus. O pobre é que é aplaudido e acolhido, e o rico vem na sua insignificância. O Tiago diz, o pobre vem na sua dignidade e o rico na sua insignificância. Ou seja, no Evangelho, mesmo que o cara tenha uma boa conta bancária, ele não será reconhecido pelo cifrão na testa. Ele será reconhecido porque ele é um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. E isso dá ao cara que é rico uma nova sensação no ambiente, porque ele vai dizer, rapaz, eu sou reconhecido em todo canto pelo meu vil metal. Na comunidade de Jesus Cristo eu sou reconhecido porque sou um ser humano. Aí por que o pobre pode vir também? Porque o pobre vai ser reconhecido porque é um ser humano, não é por causa do cifrão na testa. Se na sociedade eles são reconhecidos de maneira diferente, aí o Tiago vai dizer, o pobre vem na sua dignidade e o rico na sua insignificância. Tem uma tradução que usa exatamente a expressão que eu estou utilizando. O que é que ele está dizendo? O rico não é melhor porque paga a conta. Ele paga a conta e ainda vai carregar a cadeira. Né? Ainda vai servir. E o pobre vem e ainda vai ter chance do microfone. Né? Não é o meu caso, eu já fui pobre. Né? Lamentavelmente, hoje não sou mais. Né? O pessoal pergunta assim, você é comprometido hoje com os pobres? Hoje eu sou, porque antes eu era o próprio pobre, já estava comprometido de cara. Né? Então, nem precisava me comprometer que eu era o próprio pobre. Ou seja, se compromete com o pobre quem não é pobre. O franciscano não, radical, especialmente os franciscanos radicais não, que eles assumem um voto de pobreza, é diferente. Não é o meu caso ainda, pode até ser que um dia eu chegue lá, né? Mas sonho com isso e me sinto às vezes pecador por não assumir esse tipo e esse estilo de vida. Falo isso, estou me sentindo em casa, então estou falando do coração. Então o Evangelho, ele traz esse anúncio, né? O reino de Deus traz esse anúncio. E como é que ele se manifesta? Ele se manifesta a partir da sua missão. Por isso que, às vezes, eu tenho dificuldade de falar de responsabilidade social. Quem tem responsabilidade social é o posto de gasolina. A missão do posto de gasolina é ganhar dinheiro. E aí ele faz alguma obra social, ou ajuda quem faz obra social para agregar valor ao seu produto. Então, o que é que ele faz? Ele põe uma faixa. Põe a gasolina aqui e você estará ajudando a creche Francisquinha de Jesus, não sei o quê. Aí está lá, e o pessoal vai botar gasolina, porque o que é que o cara fez? O cara percebeu que a sociedade mais sensível vai pôr gasolina no posto dele, mesmo que seja o mesmo preço do posto vizinho, porque tem um enfoque social. Aí o que é que ele está fazendo? Ele está cumprindo uma responsabilidade social. A igreja não está cumprindo a responsabilidade social. A igreja está exercendo uma missão social. Então, quando ela faz a sua missão social, ela não está agregando valor a qualquer outra tarefa. Ou seja, ela não está fazendo missão social para evangelização. Ela não está fazendo missão social porque ela quer melhorar o discipulado, não é? Porque missão social é a sua tarefa, é também a sua tarefa. Então, por isso que eu estou gostando do tema hoje aqui, que é esse tema do serviço. Né? E aí, se você pega Romanos 12, versículo 7, ou outros textos na Bíblia, que a palavra é diaconia, por exemplo, Mateus 4, 23, 24, percorria Jesus toda a Galileia, pregando o evangelho do reino
ensinando nas sinagogas e curando toda sorte de doenças e enfermidades, o pregando, a palavra utilizada é querigma, o ensino, didásculo, de onde vem para nós a palavra didática, não é? E o curando toda sorte de enfermidades é diaconia, a palavra que está utilizada ali é diaconia. Então, percorria Jesus toda a Galileia, querigmando, vamos assim, aportuguesar, né? Pregando o evangelho do reino, fazendo didásculo, ensinando, né? E fazendo diaconia, cuidando das necessidades humanas, das necessidades físicas das pessoas. Ou seja, nesse aspecto, a sua tarefa e a sua missão era uma missão integral. Então, diaconia, para falar desse serviço do Jesus de Nazaré. E quando Paulo vai falar sobre os dons, lá no capítulo 12, não é, quando ele é um outro bloco de dons, você tem 1 Coríntios 12, mas tem também Romanos 12. Em Romanos 12, quando chega no versículo 7, ele diz: aquele que exerce ministério, faça com dedicação. Né? Ministério aí, que foi traduzido para ministério, é a palavra para diaconia. Ou seja, diaconia tem a ver com o nosso ministério e a nossa vocação. Então, eu prefiro, em vez de falar assim de evangelização e diaconia, proclamação e diaconia, eu prefiro diaconia da proclamação, diaconia do discipulado, diaconia da adoração, diaconia social, diaconia política. Por exemplo, vocês fizeram para a gente aqui uma diaconia legal, através da música, da arte, das letras que vocês cantaram, que eram letras, no meu entendimento, teologicamente correta, biblicamente correta. E aí vocês fizeram uma diaconia, um serviço. O que você está fazendo? Um serviço. O pastor Paulo anteriormente deu uma palavra de introdução, falando do evento, o que é que ele estava fazendo? Um serviço. Eu espero estar fazendo uma diaconia. Ou seja, tudo que nós fazemos na igreja, ou é diaconia ou não somos igreja. Porque qual era a missão de Jesus? Servir. Ele diz: eu não vim para ser servido, e sim para servir. Aí o Pai diz assim como Jesus ora e diz: assim como eu fui enviado, eu também vos envio. Então, como é que eu vos envio? Eu vos envio em serviço. Então, tudo que nós fazemos é serviço, tudo que nós fazemos é diaconia. Quando é que você faz diaconia da adoração? Quando alguém perceber Deus através da sua vida e do seu testemunho. Certo? Então, para mim, a adoração, mesmo que a gente tenha adoração litúrgica, adoração coletiva, mas a adoração é, antes de tudo, a sinalização de Deus através do testemunho. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e aí o texto vai resumir dizendo: para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. O que é aquele glorificar o Pai que está no céu? Adorar o Pai. Ou seja, a adoração é quando alguém perceber a graça de Deus, a bondade de Deus, porque você existe. Imagina no casamento, a esposa orando e dizendo assim: Pai, o Senhor é muito bom. O Senhor é um Deus muito maravilhoso. O Senhor é um Deus muito bondoso. E quando você escuta a oração, ela está dizendo que Deus é bondoso por causa do marido que ela tem. Ou seja, o cara é tão bacana que ela se lembrou de Deus. Senhor, o Senhor é muito bondoso ao marido que o Senhor me deu. Né? Quando é que existe a adoração na perspectiva da oração do marido? Né? Quando é que a adoração existiu, a prática de adoração existiu na esposa? Quando ele olha para Deus e diz: Senhor, o Senhor é muito bom. Olha a mulher que o Senhor me deu. Certo? Então, a adoração é quando alguém lembra-se de Deus por causa da sua vida. Eu posso cantar aqui à vontade, pregar à vontade, se ninguém se lembrar de Deus por causa da minha vida, eu fiz qualquer coisa menos adoração. Então, a adoração não é só um espaço litúrgico. A adoração é quando os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há declaração, não há linguagem, mas ouviu-se a sua voz. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Só para efeito de comunicação, não leve isso muito a sério, né? Para efeito de comunicação. O que é que seria o contrário da adoração? Seria o marido chegar e a esposa estar orando e dizendo assim: Senhor, onde é que o Senhor estava quando esse homem apareceu na minha vida, né? Então, esse seria o contrário da adoração. Seria ela dizendo assim: eu lamento. Né? Ou seja, ela acha... Aí ela não põe a culpa no cara, põe a culpa em Deus. Né? A vida do cara é tão complicada, tão difícil, que ela vai dizer: cadê Deus? Certo? Então, isso é diaconia. Ou seja, quando você adora, você está prestando um serviço. A Deus, eu acho que não. Às vezes a pessoa: não, estou fazendo serviço para Deus. Eu acho que Deus não precisa de serviço da gente, não. Deus não está deprimido? Tu és maravilhoso, Senhor glorioso. Meu filho, muito obrigado, eu estava tão deprimido hoje de manhã. Mas depois que eu vi tuas frases, eu fiquei tão... Minha autoestima melhorou, foi muito, né? Não estou dizendo que você não diga frases bonitas para Deus, ou com Deus, ou a respeito de Deus, mas diga para que os seres humanos escutem. Diga para que você compreenda mais a respeito de Deus, porque Deus está resolvido. Tem gente que diz assim: vamos adorar para alegrar o coração de Deus. Coitadinho, estava triste quando a gente estava dormindo, não tinha ninguém adorando.
né? Ou então assim, Deus se alimenta dos nossos louvores. E quando nós não fomos criados, o coitadinho estava desnutrido, né? Então, assim, só para dizer para você que eu tenho dificuldade de imaginar servir a Deus. Agora, claro, você vai encontrar vários textos na Bíblia, o que fizerdes a um desses meus pequeninos, eu assumo como se você estivesse fazendo a mim. Ama o próximo como a ti mesmo. E como é que nós revelamos o amor a Deus? Quando nós amamos as pessoas. João, o apóstolo, vai dizer que ninguém pode confessar que ama a Deus se não ama o irmão a quem vê, porque não dá para amar ao Deus a quem não se vê, se nós não amamos as pessoas a quem nós vemos. Então, a maneira de nós expressarmos amor a Deus é amando as pessoas. Naturalmente, toda a teologia bíblica vai deixar isso claro, que esse amor existe porque nós recebemos do amor sacrificial, o amor que vem de cima, o amor que vem de Deus, e esse amor, como refluxo, gera em nossos corações, em nossos sentimentos, em nossas percepções, um tipo de amor pelas pessoas. O amor vem de Deus e nós, de alguma maneira, como refluxo desse amor, como desdobramento desse amor, como resposta desse amor, nós amamos aos seres humanos, e o sinal mais extraordinário é que esse amor não veio de um sentimento fortuito da sua vida, mas eu vou deixar para falar sobre amor na outra parte da nossa conversa. Então, apenas para dizer que a nossa missão é a mesma do Jesus de Nazaré. E qual era a missão do Jesus de Nazaré? Fazer diaconia. Que diaconia? Pregava o evangelho do reino, ensinava nas sinagogas e fazia a diaconia, curava toda sorte de doenças e enfermidades. Então, essa é a nossa missão. Do ponto de vista assim, mais pessoal e coletivo, a missão é ser discípulo de Jesus e ser transformado de glória em glória até a imagem do Jesus Cristo de Nazaré. Então, eu tenho uma missão com a minha vida, e você deve ter uma missão com a sua vida. Qual é a missão com a minha vida? Qual é a missão que você tem com a sua vida? Pelo poder do Espírito Santo, ser transformado de glória em glória até a imagem do Jesus de Nazaré. Até porque nós fomos criados para isso. Se você perguntar, para que você foi criado? Para ser igual a Jesus. Fomos predestinados para vivermos conforme a imagem do seu Filho, Romanos capítulo 8. Se você não gosta da palavra predestinação, pode colocar pré-desenho, pré-projeto, pré-elaboração. E aqui o que eu estou chamando de pré-desenho, pré-projeto, pré-elaboração, não quero entrar nesse aspecto da salvação ou não, não só porque também sou calvo, né? Não fica tranquilo que eu estou escondendo aqui a minha... Né? Mas sou calvinista nesse aspecto, né? Mesmo assim... creio que o que Paulo está falando é que existe um macroprojeto para a nossa existência. Qual é o macroprojeto único para mim e para a sua existência? É ser transformado de glória em glória até a imagem do Jesus de Nazaré. João vai dizer sobre isso. Como ele é, nós seremos, e como ele é, nós veremos. Então, há um projeto para a minha vida e a sua, e há uma missão que nós precisamos cuidar intensamente dela. Há uma diaconia comigo, e cada um precisa cuidar desse serviço, que é de entender que o único espaço da minha existência que me dá satisfação é viver semelhante a Jesus, é andar como ele andou, é viver como ele viveu. Aquele texto que diz assim: agora com o rosto desvendado, todos nós somos transformados de glória em glória até a imagem do Jesus de Nazaré, porque onde há o Espírito do Senhor é a liberdade. É interessante que essa liberdade no texto, tudo indica que é a liberdade de ser gente na sua plenitude. De ser gente à semelhança do Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a grande liberdade da nossa vida. Você quer ser um sujeito escravo? É não viver como Jesus viveu. Quer se libertar da escravidão? É viver sendo transformado cada momento, a cada dia, de glória em glória até a imagem do Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a diaconia pessoal, é ser discípulo de Jesus. Qual é a nossa diaconia coletiva? Fazer discípulo de Jesus. Sendo discípulo de Jesus e amados por Deus, o que é que nós vamos fazer? Viver em comunidade, viver em comunhão. E aí, se estamos em comunidade, o ideal é que haja equidade entre nós. Por isso que a igreja é bacana, porque quem tem poder vai servir mais. Ou seja, quem tem poder precisa se despojar do poder, e quem não tem poder precisa ser empoderado. Olha que coisa interessante. Por isso que a hierarquia é invertida no Evangelho. Jesus chega para os discípulos e pergunta assim: quem é maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo à mesa? Aí as pessoas respondem: o maior é aquele que está sentado à mesa. Aí Jesus diz: pois eu estou servindo à mesa. Não é legal? Então você está em casa, aquela senhora que está lá fazendo as tarefas domésticas da sua família, no Evangelho aquela senhora é mais importante do que você, sabia disso? Por isso você precisa reverenciá-la e respeitá-la muito mais e garantir todos os direitos. Aliás, devia dar um pouco mais do que os direitos que a sociedade exige, porque você é um filho e uma filha de Deus.
E aí, se não pode, vai fazer o serviço que ela faz, cara. Não, eu não posso dar todos. Ok, então eu vou fazer o serviço. Não é? Porque Jesus é como se você dissesse, estou recebendo Jesus, né? Olha que legal. É ruim ser seguidor de Jesus, cara. É chato demais. Porque tem que viver essas coisas, né? É muito chato ser seguidor de Jesus. Você quer ter 2 mulheres, Jesus não deixa, tem que ser só uma. Mulher quer ter 2 homens na vida, não pode, é só um. Né? Quer ganhar dinheiro com o negócio da religião, Jesus atrapalha, não deixa. Ele manda você ser um cara honesto. Não dá para fazer uma grande empresa religiosa, construir grandes templos, fazer dinheiro com isso. Não dá para manipular as pessoas, controlar. Quando o evangelho chega, ele atrapalha esses negócios da gente. O evangelho é chato demais. Só quem entende o evangelho dá aleluia na hora dessa. Né? Legal, aleluia mesmo. O evangelho é chato, né? O evangelho é chato, glória a Deus, né? Não estou dizendo que eu sou profeta, mas eu estava uma vez hospedado numa casa de família, não sei se foi na hora do almoço ou da janta. Aí o cidadão, pastor Carlinhos, muito bacana, né? A gente hospedar profeta. Eu digo, oh, rapaz, nem sei se eu sou profeta. Mas se eu for profeta, eu vou ter que começar a orar mais por vocês. Ele não, a Bíblia diz que quem hospeda profeta recebe galardão de profeta. Quem dá um copo d'água a um profeta recebe galardão de profeta. Eu digo, pois é, por isso que eu vou orar por vocês. Porque se você olhar direitinho nas escrituras, galardão de profeta é chibatada e cadeia. Então, se você vai receber galardão de profeta, meu querido, chibatada e cadeia. E o mais interessante, quando você vê Jesus encerrando o sermão, aliás, terminando as bem-aventuranças, né, a felicidade ali à luz das bem-aventuranças, ou daquelas virtudes, ele termina dizendo, felizes quando por minha causa mentirem, vos injuriarem e disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e alegrai-vos, porque assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O que é que Jesus está dizendo? Que o perfil da nossa vida não é o sacerdote nem o imperador, o perfil é o profeta. O que Jesus está dizendo é que existem alguns irmãos históricos, algumas irmãs históricas da nossa existência que são os profetas. Ou seja, à luz do Evangelho, se você diz, qual é a minha missão? A minha missão é seguir Jesus. Fazer uma diaconia com a minha existência, fazer uma diaconia com o perfil da minha vida. Isso é um serviço, isso é uma diaconia. Isso é uma tarefa que eu e você precisamos exercer. Tá? Dá para... Tem um slide aí ou não tem? Está aí ou eu não vi? Ah, está aí. Então, já terminei isso aí. Põe o outro. Pronto. E aí essa missão, quando ela diz respeito ao outro, ela tem a ver com a nossa tarefa mais ampla, com a nossa tarefa mais holística ou integral. Essa dimensão é uma dimensão onde a missão ela tem a ver com o céu e a terra. Desculpa a minha forçação hermenêutica, honestamente eu quero ser honesto com essa interpretação, porque é difícil a gente saber quando eles falavam assim, no princípio criou Deus o céu e a terra, se o narrador estava falando de um paraíso, de um ambiente celestial, tal, ou se ele estava falando do firmamento, da nossa natureza, do espaço que ele conseguia enxergar, e a terra ele via coisa concreta. Trazendo para a teologia, por isso que eu digo que é uma forçação hermenêutica, trazendo para a nossa teologia, que acredita no céu como uma dimensão futura, e eu também acredito, e a terra como essa nossa experiência histórica, se eu pegar esse texto com essa percepção, eu vou dizer que é tão importante o céu, a minha morada futura, quanto a terra que eu moro hoje. Criou Deus os céus e a terra. Só estou tentando explicar que provavelmente o narrador ali, quando ninguém tem certeza, que ninguém conversou com o rapaz, e o texto só está dizendo céu e terra, e ninguém sabe se na concepção de quem está escrevendo, se céu e terra é o firmamento que ele está observando, as nuvens, as estrelas, esse espaço visível que ele está chamando de céu, e terra o seu ambiente. Então, trazendo para o nosso contexto, na nossa, digamos, uma concepção ecológica, esse é o mesmo espaço, estrela, firmamento, camada de ozônio, planeta Terra, tudo isso estaria no que a gente está chamando, no que o narrador estava chamando de céus e terra. Então, o que eu estou chamando de forçação hermenêutica, mesmo assim, acredito que nós precisamos cuidar tanto do céu, aliás, tanto cuidar da terra, da mesma forma como o céu é bem cuidado. E aí, quando eu estou falando de céu, eu já estou falando dessa dimensão transcendente. Estou falando de um outro ambiente, ou seja, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí esse narrador, assim na terra como no céu, mesmo que o narrador esteja usando as palavras de Jesus, a concepção de céu aí já não é mais a mesma
concepção de céu de quem está escrevendo o Gênesis. Tudo indica que há uma progressão nesse tipo de revelação. Aí sim, seja feito na terra assim como no céu. E assim como no céu, ele não está se referindo às nuvens, às estrelas, ele está se referindo possivelmente ao mundo angelical, aos poderes que estão acima da nossa cabeça. E aí, encarando dessa maneira, apenas queria dizer o seguinte, que a nossa missão é uma missão importante no que diz respeito ao cuidado que a gente precisa ter com a terra. Então, essa conotação do Gênesis é, no meu entendimento, muito relevante, até porque o Adamar é barro vermelho. E se você perceber direito, a teologia que está dentro do Gênesis, ela está falando muito mais sobre relacionamento, por mais que haja sinais e informações sobre a criação, mas está falando muito mais sobre relacionamento do que como Deus criou. A criação do pó da terra é só ir para o ciclo vital, que você percebe que até hoje o ser humano é criado do pó da terra. Substâncias minerais, orgânicas que vão para o alimento, que se transformam em espermatozoide, que se transformam em óvulo, que se juntam e formam um ser humano. Se você pegar o ciclo vital, nem precisa ir para o Gênesis para saber que nós ainda somos uma composição de matéria química, orgânica, e que elas estão aí presentes na nossa formação. Razão pela qual o narrador, presumo, não está nem indo nessa direção. O que ele está falando é o Adamar, barro vermelho, terra, humanidade e Deus formam um tipo de relação que, para existir, eles precisam ter uma interdependência e um cuidado permanente. Ou seja, sem cuidado do planeta Terra, sem cuidado do Tietê e sem cuidado das nossas reservas hídricas, a gente vai penar um bocado. Seja no semiárido nordestino, seja no Amazonas, seja em São Paulo. Eu já tive algumas vezes andando de barco na região ribeirinha do Amazonas sem poder beber água, porque a água estava poluída. Imagina só o que é crianças naquela região bebendo água sem saber que está bebendo água contaminada pelo óleo dos barcos que estão indo e voltando, movidos por motor a diesel e contaminando o ambiente, fora outras formas de contaminação. Então, por exemplo, se nós não cuidarmos desse Adamar, desse planeta Terra, que Deus colocou nas nossas mãos para nós gerenciarmos e administrarmos, nós vamos ter problemas sérios. Então, a nossa missão, a nossa diaconia, diz respeito a cuidar do ser humano para a glória de Deus, mas a cuidar da natureza que glorifica a Deus, se for bem cuidada. Então, não dá para a gente passar no Tietê, em alguns outros rios super poluídos, e Deus, que maravilha, coisa linda. Dá para você pegar na fonte, onde ele não está poluído, aí dá para você olhar aquela água cristalina, peixes passando, alguns coloridos, aquela diversidade do meio ambiente, diversidade extraordinária, e aí você olha assim, como Deus é maravilhoso, né? No ambiente poluído, você vai dizer assim, ai meu Deus, meus olhos estão ardendo demais, estou com uma crise respiratória, né? Não dá para você dizer glória a Deus pelo ar maravilhoso que eu estou respirando, né? Vendo o céu azul limpo, né? Então, assim, o cuidado com o meio ambiente. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Precisamos cuidar do jardim que Deus colocou em nossas mãos. Isso é diaconia. Isso é diaconia. Porque, às vezes, as pessoas que estão morrendo, e morrendo por pandemias terríveis, estão morrendo pela nossa falta de cuidado. A miséria, a fome, né? Há algumas pesquisas ainda não bem comprovadas, não sei se elas vão ainda se concretizar, que algumas coisas que acontecem no sul do país acontecem pelo manejo de toda a mata amazônica, que alguns desequilíbrios hídricos que nós temos, por exemplo, no Nordeste, por conta do manejo da região das florestas da África Austral. Então, nós precisamos cuidar do planeta, e isso é diaconia. Estou apenas colocando esses textos assim, para dizer que diaconia não é uma tarefa fortuita, que chegou às nossas mãos ontem. Ela está posta aí por Deus há muito tempo, para o Adão, para o Abraão, para o Moisés, para essa turma toda. Aliás, o Moisés é quem tenta fazer uma legislação mais interessante sobre esse cuidado com o planeta e cuidado com a vida. Já pensou, a nossa aposentadoria aqui, se é do sexo feminino, 30 anos, não é? Masculino, 35, não é? Você sabe quanto é que era lá em Israel? 7 anos. E o cara não ia como escravo, não. Acho que está mal traduzido esse negócio de escravo no Antigo Testamento. Imagina o cidadão que era o servo do Abraão, é quem escolhe a esposa do primeiro filho do Abraão.
Então, não é um servo, assim, um cara que está ali tratado, não é o cara que senta à mesa, tratado como filho, tratado como uma pessoa tão especial que vai definir o casamento do meu filho principal. Mas não somente isso, ele fica 7 anos trabalhando, e aí no 7º ano ele é liberado. Como é que ele é liberado? Com a produção. Ele não é liberado sem nada nas mãos. Não é como aconteceu, por exemplo, com a crise dos engenhos, que aí liberou todos os nossos descendentes africanos, né, de maneira irresponsável. Ele era liberado com os lucros da terra. Não somente isso, de 7 em 7 anos, havia todo... Olha que concepção interessante, por mais que os instrumentos acadêmicos ou científicos para reconhecer como se lida com a natureza, mas havia uma preocupação ecológica. De 7 em 7 anos, ninguém tira fruto, exceto os pobres. Deixa os frutos cair sobre o solo. Para quê? Para que houvesse uma reposição orgânica, para que o solo fosse fortalecido outra vez. Então, de 7 em 7 anos, não tira, não faz nenhum tipo de plantação, deixa que a própria natureza se encarregue de restabelecer o solo, de reconstruir o solo, de recompor o solo. Coisa mais interessante. E ele dizia, para que entre vocês não exista pobre. E aí tinha o jubileu, que era para que de 50 em 50 anos se fizesse uma festa de redistribuição da terra. Porque os judeus não tinham o que nós temos, que é o direito de propriedade. O judeu tinha a concepção de usufruto da terra. E só podia usufruir da terra quem vivia da terra. Por isso que sacerdote e levita não tinham propriedade. Eles recebiam das oferendas que vinham das pessoas que viviam ou da pecuária ou da agricultura. Qual era o critério de se possuir terra? O tamanho da terra dependia do tamanho da tribo. Por isso que de 50 em 50 anos eles faziam uma redistribuição, porque a tribo poderia ter aumentado e outra diminuído. Se a tribo aumentou, então aquela tribo ia receber mais terra e a outra ia ter menos terra. Então, o ano do jubileu, qual era a proposta do ano do jubileu? Uma reforma agrária decente. Porque a reforma agrária judaica não significava tomar a terra do outro. Porque o outro não tinha terra, ele tinha direito de uso. Ele tinha direito de uso. Por ser dessa maneira, você tinha mão de obra no campo, você não precisava do maquinário. Se não tem maquinário, não tem monocultura. Se não tem monocultura, o cidadão tem mão de obra ocupada na zona rural e nós não vamos ter um processo de favelização e de urbanização com a criação da indústria, com a criação dos serviços urbanos, ou a economia de serviço, de tal forma que nós não teríamos tido esse desequilíbrio maluco. Então, a diaconia não é algo novo. Já está aí há muito tempo, para que a gente cuide do planeta, para que a gente cuide das pessoas, para que a gente não deixe esse mundo ir para a destruição. Os princípios estão aí, nós é que não os cumprimos, né? Que aí tem duas possibilidades. Ou Deus fez tudo de maneira injusta, e aí criou um ser humano mais dotado e mais especial, e outro ser humano com menos... né? Ou Deus fez tudo de maneira injusta, ou Deus colocou todos nós juntos aqui para nós administrarmos. Eu presumo que Deus colocou a gente para que nós pudéssemos, usando os nossos mecanismos políticos, sociais e econômicos, gerenciarmos esse negócio. E aí nós é que fizemos o que fizemos. Nós é que criamos os desequilíbrios, nós é que criamos essa fome desgraçada que está aí. Nós é que criamos esse troço todo. A não ser que você seja da concepção de que Deus é realmente assim, um cidadão que não tem inteligência, que é realmente injusto, e disse, não, eu vou separar o Josézinho aqui, que é bacana, esse outro aqui eu vou dar mais para esse, menos para esse. A outra opção é você dizer, não, realmente Deus é justo, Deus colocou tudo à nossa disposição, Deus deu dons e talentos, disse-nos a forma como nós deveríamos nos organizar, nós arranjamos outros modelos e estamos nos destruindo. Eu prefiro ir por esse caminho. Se é isso, digamos que isso seja verdade, o que é que a gente faz para recompor? Aí vem, então, a esperança no Jesus de Nazaré e o seu Evangelho. E aí vem, então, o reino de Deus, como sinal do governo de Deus sobre todas as coisas, e dos filhos e filhas de Deus que, conhecendo Jesus de Nazaré, conhecendo o seu Evangelho, resolvem que esses negócios vão ter que ser diferentes, nem que seja entre nós. Pastor é maior nos outros cantos? Tudo bem. No nosso ambiente que tem o Evangelho não vai ser. Presbítero é o maior nos outros cantos? Tá, então entre nós não vai ser assim. Entre vós não é assim, Jesus disse. Entre vós não será assim. Padre é o maior em todo canto? Tá. Se naquela capela tiver o Evangelho, não vai ser assim. Vai ser diferente. Não é legal? É muito legal o Evangelho. É ruim, mas é legal.
Claro, é ruim para os privilegiados, não é não? Essa é verdade, cara, é verdade. Quer dizer, imagina só um projeto em que o presidente é crucificado e o tesoureiro se suicida. Muito chato. Vocês conhecem algum projeto assim? Que o principal líder do grupo é crucificado e o tesoureiro vai para o suicídio? E que depois chega na porta lá do templo, porta bonita, né? Aí um coitadinho precisando de oferta diz, me dá uma esmolinha aí, Pedro e João, não temos prata nem ouro. É porque o rapaz não conhecia o Judas, senão Pedro e João diziam, o Judas acabou com tudo. Não temos prata nem ouro, mas para nós prata e ouro fazia parte dos nossos alimentos, do nosso cotidiano. Uma vez até compramos comida para Jesus, fomos dar, ele, não, eu quero não, minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Parece que eu fico vendo Pedro e João conversando, cara, Jesus era muito invocado, né, cara? É muito invocado, você viu o que é que ele fez? Ele já sabia quem era o Judas, cara, como ele não ligava para dinheiro, ele entregou para o Judas, ó. Que legal, né? Eu fico imaginando os caras conversando isso, né? Podia ter entregado para você, Pedro, para mim não, ia me estragar, cara, né? Eu com dinheiro na mão, né? Legal, não é? O evangelho é legal. E o que é isso? Diaconia, serviço, entrega, doação de vida. Amar ao próximo e amar a Deus. Amar a Deus o que é? Transcendência, espiritualidade transcendente. Mas no evangelho não existe espiritualidade transcendente sem espiritualidade histórica. Por isso que é amar a Deus, a quem não vejo, e amar ao próximo, a quem vejo. Então, o nosso serviço é um serviço que sinaliza o nosso amor por Deus quando temos amor profundo pelo próximo. Por isso que é uma missão que envolve a transcendência e a nossa experiência histórica. Porque amar o próximo é social. Amar o próximo é compartilhar as dores, as aflições, mudar as conjunturas para que ele possa viver bem. E Pai nosso que estás nos céus e pão nosso de cada dia. Pai nosso é uma oração que nos transporta à transcendência. Pão nosso é cotidiano. O pão pode ser acumulado ou socializado. O pão é um bem. Por que nós temos facilidade de socializar o Pai e reter o pão? Porque o pão é o nosso ídolo. E aí você não socializa. Uma frase que eu devo ter dito em algum lugar, uma pessoa escreveu, disse que foi frase minha, eu fiquei até admirado de ter dito aquele negócio, né, que é a miséria na mesa do pobre deve ser uma denúncia no altar dos cristãos, ou uma denúncia da espiritualidade no altar dos cristãos. Então, essa dimensão da miséria do outro e a minha espiritualidade. Quando a minha espiritualidade não afeta a vida do outro, que espiritualidade é essa? Se a espiritualidade diz respeito à vida, ao cotidiano, a sobreexistência, nem falo de subsistência, né? Porque a subsistência parece que é abaixo da existência. Eu gosto da ideia de para mim, Jesus de Nazaré, ele supervive, né? Ele sobrevive no sentido de estar acima da vida, né? Subvive, ele sobrevive. Acho legal essa ideia. Se você é seguidor de Jesus, do Jesus de Nazaré, você sobrevive. Não é subvive, você sobrevive. Você vive legal. Você vive legal. Bem, como é que tem as manifestações dessa diaconia? E eu queria então ir para o próximo slide. Não sei se essa gravura dá para a gente perceber bem. É só para efeito assim, mais didático de ficar na sua memória. Nós nos encontramos com Deus a partir da adoração. Então, nós vamos para a transcendência, somos visitados pelo amor de Deus. Na teologia tem dois termos que eu acho muito interessante para explicar isso aí, que é o termo revelação e fé, que é a ideia de que a revelação é a iniciativa tomada por Deus para se dar por conhecido aos seres humanos. Então, o que é revelação? É o ato em que Deus procura se dar por conhecido aos seres humanos, através da natureza, através da comunicação das Escrituras, através da experiência de oração, de uma pessoa falando para outra pessoa, daquilo que você aprende com as dores e as aflições da vida, e dependendo de você e da elaboração que você faz, você pode dizer como Davi, foi bom ter passado pela aflição para aprender os teus decretos, ou seja, Deus conversa com a gente das mais variadas formas. E o que é a fé? É a nossa capacidade de responder a essa iniciativa em que Deus procura se dar por conhecido. Então, a fé é um atributo humano, dado por Deus, por isso que
Paulo vai dizer, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, ou seja, a fé não é sua, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, e a fé é um dom de Deus. É um atributo que Deus colocou à nossa disposição, e aí você pode ter fé em qualquer coisa, mas é um atributo, ou fé em Deus. Desculpa aí os torcedores do São Paulo, mas teve um período em que o São Paulo ficou 12 jogos seguidos sem ganhar uma partida. Aliás, eu acho que já está na hora de botar sal grosso de novo, né? E aí, depois da 12ª partida, não sei se a diretoria, de quem foi a iniciativa, de colocar nas escadarias do Morumbi, antes do time entrar em campo, colocar sal grosso. Cara, aí o time ganhou a 13ª partida, né? Ainda bem que não era o Zagallo o técnico, senão ia ser sal grosso e número 13, né? O Atlético em Minas, eu acho que o foco não era a magia. Eu tenho uma ligeira impressão que aquele torcedor que começou a gritar lá no Mineirão, na semifinal da Libertadores, eu acho que aquele cara era do mundo protestante. Porque muito protestante é que tem essa coisa confessional, declaração de fé, eu acredito, né? Não é sal, não é magia. Porque você tem a magia dos objetos e a magia das frases. E ali era a magia das frases, eu decreto, eu determino, né? Então, eu acredito, né? E o Atlético ganhou, cara. E ganhou depois, né? E agora os caras estão gritando, eu acredito, e é bom que não aconteça, que é para não, né? Para não. Então a fé, ela é um atributo humano que você joga inclusive no futebol. É um atributo humano que está aí. O pessoal disse que o Brasil passa, a gente estava num debate há poucos dias, e o pessoal falando sobre secularização. Eu disse, secularização eu penso que é um problema europeu, não é um problema brasileiro. O problema brasileiro é o problema de mercantilização da fé. Eu acho que o Brasil não vive uma crise de secularização. Em alguns ambientes teológicos, que representa talvez um percentual muito pequeno em relação ao imaginário coletivo religioso do povo brasileiro, mas eu acho que é pouca coisa. Tá? Então, assim, só para dizer o seguinte, que a adoração é uma diaconia. Que diaconia? A diaconia dos seres humanos perceberem melhor a revelação de Deus através da natureza, através da nossa misericórdia, através das nossas lutas por justiça, através do nosso testemunho, através da nossa evangelização. Ou seja, existe diaconia quando em adoração o mundo percebe, por exemplo, a ausência da igreja. Imagina a igreja sendo arrebatada no domingo, depois do sábado de Aleluia, aquele sábado que começa o carnaval. Todo mundo foi para o acampamento, a igreja foi arrebatada, os vizinhos sabem que a igreja foi para o acampamento, não ia ter culto, não sei o que e tal. Quarta-feira de cinza, os irmãos não voltam. No domingo seguinte não tem culto. Digamos que foram arrebatados, né? Aí domingo seguinte não tem culto. Aí os vizinhos vão querer saber o que é que aconteceu. Ou seja, o pessoal é arrebatado no sábado, só no domingo da outra semana é que a vizinhança vai descobrir que os crentes foram arrebatados. A pergunta é, que falta nós fizemos? Quando é que nós exercemos missão e diaconia? Quando, por conta de nossa ausência, o mundo vai sentir falta. Em alguns casos, quando a igreja for arrebatada, eu acho que quem vai dizer aleluia é o vizinho. Aleluia, agora eu assisto televisão, né? Ou seja, que igreja somos nós? Que serviço nós prestamos à sociedade? Por favor, estou sendo assim um pouco contundente, isso não significa não reconhecer o que a Igreja Evangélica Brasileira fez através dos séculos com a sociedade brasileira, especialmente resgatando famílias pobres, pessoas que aprenderam a ler lendo as Escrituras. Há pouco tempo, conversando com o irmão, falando dos familiares que se converteram e aprenderam a ler lendo as Escrituras. Meu pai aprendeu a ler. Meu pai se converteu ao Evangelho com 21 anos de idade, em 1927. Aprendeu a ler lendo a Bíblia. Eu ingressei na universidade por causa da igreja. Era a igreja no bairro pobre, e meu pai não entendia muito desse negócio de... Ele queria que todo mundo estudasse. Ele queria que estudasse, tinha que estudar. E no salãozinho da igreja, ele criou uma espécie de cursinho, onde nós mesmos, jovens da igreja, dávamos as aulas uns aos outros, preparando a turma para o vestibular. Então, você imagina, eu pegava dos meninos que tinham melhores condições econômicas, aqueles provões que tinha nos cursinhos da cidade, eu pegava o provão e eu tinha que resolver as questões de matemática e física para a turma. E, vez por outra, química, né? Então, tabela periódica tinha que estar toda na cabeça, né? E isso me deu uma chance extraordinária em ciências exatas. E quem favoreceu isso? A igreja. Então, quando eu estou dizendo isso aqui, eu não estou me referindo ao fato de que a Igreja Evangélica Brasileira não tenha dado contribuições significativas e extraordinárias para a sociedade brasileira. Claro,
Eu olho para a igreja até a década de 80 e percebo uma. Olho para a igreja, pelo menos a que está na mídia, e depois da década de 90, e me parece ser outra igreja totalmente diferente daquela. Eu sou da época que, quando falava assim, você é filho de pastor, você podia levar tudo, que o cara tinha certeza que com 15 dias seria pago. Eu tenho um amigo pastor que veio aqui numa atividade em São Paulo, foi numa biblioteca, na livraria, comprou alguns livros, aliás, fez a relação de alguns livros. Quando foi pagar, explicou-se ao rapaz que o cheque dele era de outra praça. Aí o rapaz disse: nós não recebemos cheque de outra praça, não. Dá para eu conversar com o gerente? Aí o gerente veio e disse: olha, rapaz, é de outra praça, você pode olhar isso, minha conta, deu um bocado de dica, né? Aí, no papo, ele disse assim: inclusive, eu sou pastor, cara, agora é que eu não vendo. Então, eu estou falando de uma época e de outra época, né? Ou seja, nós, os pastores, precisamos resgatar essa imagem. Não é por causa da impressão que os outros criaram, não. Foi por causa dos marqueteiros, dos charlatões que estão aí, que tem nome de pastor, cara. Vai dizer fazer o quê? Então, o nosso sindicato foi ficando ruim por causa dessa história toda. Qual é a nossa missão? E qual é a nossa diaconia? Sinalizar a graça de Deus. Ou seja, encontramos-nos com Deus e desse encontro convida palavras. 5? Para terminar tudo sobre diaconia. 10? Então tá. Então deixa eu resumir os 8 pontos que faltavam. Brincadeira. Dá para ser rápido. Esse ponto para mim é muito importante, porque esse ponto sobre Deus tem as implicações seguintes. Ou seja, o Deus revelado no Jesus Cristo de Nazaré nos leva à comunhão. Achamos o amor em Deus e socializamos esse nosso amor com os irmãos e irmãs. Socializamos esse amor com os irmãos e irmãs, e aí temos a diaconia da comunhão, que é partir o pão de casa em casa, vendiu as suas propriedades e bens, distribuindo a cada um à medida que os outros tinham necessidade. Minha única percepção sobre Atos é que eles fizeram uma cooperativa de consumo e não de produção. E a cooperativa parece que foi à falência ligeiro, de tal maneira que Paulo depois teve que pedir coleta aos irmãos da Macedônia para ajudar os irmãos em Jerusalém. Eu acho que eles fizeram a nivelação por baixo. Quem é rico doa o dinheiro e fica todo mundo igual. Bem, qual foi a grande vantagem? A grande vantagem histórica que eu percebo é que o rei Tito não desfrutou dos bens dos irmãos das igrejas que eles já tinham desfrutado. Então, quando o rei Tito invadiu, os irmãos já tinham desfrutado daquela... Eu acho que essa foi a provisão, digamos, dessa dinâmica do Espírito. Mas esse é um sinal. Qual era o critério? Os mais necessitados precisam ser acolhidos, e eles não podem entre nós passar fome. Quando vos reunis, vocês se reúnem para pior. 1 Coríntios 11. O que é aquilo? Vocês se reúnem porque vocês são egoístas. Uns comem demais e deixam os outros com fome. Desculpa essa interpretação mais sociológica do que teológica, que é: eis porque há muitos morrendo, muitos fracos e muitos que morrem. Ora, se os irmãos não estão comendo, estão com fome, vão ficar fracos e morrer. Porque a concepção que eu tive, não sei se é a minha formação religiosa, a concepção que eu tinha assim: eu estou em pecado e se eu não confessar, o irmão aqui do lado vai morrer. Pelo menos era assim que eu aprendia na minha igreja. Eis porque há muitos morrendo e sofrendo e fracos entre vós por causa do seu pecado. Qual o pecado? Está denunciado no texto. O pecado do egoísmo. Eu que tenho, estou vivendo bem, e o meu irmão que mora aqui do meu lado e que participa do culto comigo, não tem nem para se alimentar e não consegue nem pagar a passagem do metrô. Daqui a pouco ele está com fome mesmo e vai morrer mais cedo do que eu tenho acesso a bens que ele não tem, eu tenho oportunidades que ele não tem. Então, a diaconia da comunhão é uma diaconia onde, dentro do nosso ambiente, nós conseguimos nos autossustentar e viver de maneira mais digna. E aí vem a diaconia, que é a diaconia da edificação ou do discipulado, que tem a ver com os dons e os ministérios, que são vários dons e ministérios. Você tem o dom do discernimento, o dom da sabedoria, o dom do ensino, e vem... 1 Coríntios 9, você tem ali uma relação, 12, você tem uma relação de 9 dons. Romanos 12, você tem outra relação de 6 a 7, dependendo da tradução. Carta de Pedro, você tem uma relação de 4. Efésios, capítulo 4, você tem uma relação de 5. De tal forma que você, somando os dons e os ministérios, dependendo do tipo de tradução que você utilizar, você vai ter entre 23 a 25 dons e ministérios. Usados para quê? Para serviço à comunidade, para diaconia com a comunidade, para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. E aí você tem 2 outras manifestações de serviço, que é a evangelização e a diaconia
usando o termo mais comum que nós utilizamos, que eu prefiro humanização e cidadania, ou, se quiser, responsabilidade sociopolítica. Se você acha que a sua mentalidade é mais de direita ou esquerda, aliás, de direita, né? Então você bota na direita isso. Se é de esquerda, põe na esquerda, e com isso a gente resolve a questão. O importante é, seja a sua ideologia, se é que no Brasil ainda tem esquerda e direita, né? Mas seja a sua ideologia de esquerda ou de direita, o que nós não podemos negar é o fato de que a igreja tem uma responsabilidade sociopolítica. O que é que eu estou chamando de sociopolítica? É responsabilidade partidária? Não. É responsabilidade com a justiça. Nós não podemos, por exemplo, suportar a exploração sexual contra crianças e adolescentes. Nós não podemos suportar o abuso contra criança e adolescente que acontece geralmente no meio familiar. Aí eu não sou nem testemunho, porque a minha cidade é quem mais assassina garotos, o maior percentual de assassinatos agora, nesse primeiro período de 2015, foi Fortaleza. Ela disputa com Recife e Maceió esse percentual todo ano. Cidade que mais mata adolescentes, que mais assassina adolescentes. As causas são as várias, é uma complexidade muito grande, mas me preocupa o fato de que são adolescentes morrendo. Ou seja, nós conseguimos diminuir a mortalidade infantil, criança de 0 a 1 ano, nós conseguimos, com soro caseiro, multimistura e outras providências, fazer com que os meninos de 1 a 5 anos vivessem mais, nós conseguimos transformar a merenda escolar numa política pública, e os meninos conseguem na escola agora ter um tipo de suplementação alimentar, vive mais ou menos bem até os 12 anos de idade, aí chega aos 12 anos de idade, nós não sabemos mais o que fazer com eles. Então, aqueles meninos que não morriam de 0 a 1 ano, não morrem de 1 ano a 5, não morrem de 7 a 12, agora morrem de 12 a 19, e o que eu lamento profundamente é ver algumas mentalidades evangélicas que, quando veio a morte, até celebram. Porque parece-me que a violência nos alcançou. Nos alcançou. A violência chegou tão perto da gente que a gente canta "Peguei meus inimigos e os atravessei". A violência chegou tão perto da gente que a gente canta "Posso pisar na tropa e saltar a muralha". Eu digo que é música legal para a gente cantar nos presídios, que os caras estão doidos para pisar na tropa e saltar a muralha, né? Então, mas a gente se batizou de violência, né? A gente se batizou de violência. Então você tem, de um lado, essa missão, que é a missão de transformação da sociedade, e nós temos, do mesmo lado, a evangelização. Nesse sentido, a gente pode dividir em 2 braços. Eu prefiro um outro tipo de terminologia ou de comunicação, que é, nós temos a comunicação do Evangelho através da nossa fala, que é o que a gente chama de evangelização, nós temos a comunicação do Evangelho através do nosso testemunho, e nós temos a comunicação do Evangelho através das coisas, ou das nossas obras, sejam de filantropia, ou sejam as obras de justiça. Então, como é que a missão se dá? Pela adoração, diaconia da adoração, diaconia da comunhão, diaconia da edificação, diaconia da evangelização, diaconia sociopolítica, diaconia de serviço às pessoas. O que é que nós fizemos como denominação? Estou falando da minha denominação. Nós transformamos a diaconia para um serviço interno que tem a ver com distribuir a ceia, cuidar da entrada do pessoal no templo, saber quem é visitante, quem não é visitante, inclusive assim, ficar chateado porque não fui chamado para celebrar a ceia. Porque como a ceia passou a ser um instrumento de poder, aí eu estou lá, porque também é um instrumento de poder. Mesmo que servindo, eu estou fazendo a coisa mais importante da comunidade, quando a coisa mais importante da comunidade é amar, é cuidar, é proteger, é lutar pela justiça. Então, de um lado, você tem um reducionismo da nossa tarefa diacônica, porque reduzimos. E aí, quando falamos de diaconia, nós estamos falando da nossa tarefa, muito mais litúrgica do que a nossa tarefa no que diz respeito à missão. Acho que reduzimos porque nós separamos a evangelização como se não fosse a diaconia, e a diaconia como se fosse só uma tarefa ou um apêndice para fazer a evangelização, e perdemos a perspectiva de que a missão de Jesus, tudo que Jesus fazia era diaconia, e tudo que nós fazemos na vida é diaconia. Então, se o pessoal que vem para a bateria, que vem para o teclado, que vem para dedilhar aqui a guitarra, não está fazendo um serviço, se não é diaconia, se é um desserviço, se enquanto eu falo estou fazendo um desserviço, isso já não é mais diaconia. Porque a diaconia é um serviço à vida. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e tenham em abundância. E a tarefa dele era servir. E aí nós temos várias opções nesse serviço. Uma é a filantropia, ou o cuidado, ou a misericórdia.
e aí ter o discernimento, isso já foi falado aqui sobre os impostos e tal, pelo pastor Paulo, que é o discernimento de quando é que eu estou fazendo tarefas que são tarefas do Estado, e que em vez de fazer a tarefa, eu deveria exigir. Por exemplo, Ribeirão Preto é uma das cidades de São Paulo, aliás, do Brasil, eu creio, que tem os albergues em Ribeirão Preto, esse é um negócio lindíssimo. É tanto que algumas igrejas que me convidam, eu digo, cara, dá para eu ficar no albergue lá e tal, eu quero ficar hospedado no albergue. E aí não é humildade, não, é até ficar legal, porque é muito legal, cara. E os caras dizem que é a cidade onde eles são bem tratados, né? São Paulo, pelo menos em maio de 2009, São Paulo tinha 15 mil pessoas vivendo em condição de rua. 15 mil pessoas. Você sabe qual é a grande crise de quem vive em condição de rua, especialmente o trabalhador? Porque você tem um segmento em São Paulo muito interessante, que é o trabalhador. Você tem o cara que tem CPF, tem a carteira de identidade e vive em condição de rua, que é diferente do menino do crack, é outra história. Então, você tem um segmento significativo que ele tem o que comer, ele não tem abraço, ele não tem afeto, e ele não tem um banheiro decente e não tem uma dormida decente. A minha dificuldade, ficando 5 dias aí andando pelas ruas de São Paulo, aí na Praça da República, Viaduto do Pedroso, era um banheiro decente. Era um lugar para dormir legal. Essa era a grande dificuldade. Porque as outras coisas em São Paulo você tem com facilidade. Um amigo legal você encontra ligeiro. Cara sério, trabalhador, que está ali descarregando caminhões de brinquedo porque tem problema de coluna. Estou falando de um cidadão que eu conheci lá do Rio Grande do Norte, que vive aqui em situação de rua em São Paulo. Uma senhora que eu conheci de 36 anos de idade. Segundo a sua declaração, morar na rua era mais tranquilo e mais seguro do que morar com o marido, que o cara já tinha batido muitas vezes nela, ela tinha medo de morrer. Então, viver em condição de rua em São Paulo, se você faz o levantamento do número de igrejas que pudessem ceder só o banheiro e 2 colchões para o cara dormir, eu não sei se o número ainda é o mesmo. Mas, gente, os caras já estariam vivendo melhor. E aí não seria assim porque ele vai viver melhor, era para que isso fosse transformado em política pública. E a igreja pudesse chegar assim para o pessoal do aparelho público que tem que atender a essas necessidades e dizer, ó, a igreja que não tem imposto, que não recebe imposto, que tem o seu dinheiro para resolver os problemas da sua comunidade, está fazendo o que vocês deveriam fazer. Nós só estamos sinalizando, dizendo para vocês que é possível. E nós não vamos fazer isso por muito tempo, nós só estamos fazendo para dizer que o cidadão pode morar nessa condição, nessa cidade, e viver com mais tranquilidade, ser uma pessoa mais tranquila e mais segura. Estou só colocando isso como uma das ilustrações. Como que a igreja é diaconia e como que ela sinaliza a tarefa que é dela e a tarefa que é do Estado. Por exemplo, uma vez que nós estamos num Estado democrático. Por exemplo, no tempo do Davi, quando Davi diz assim, enche deles a sua aljava, referindo-se aos filhos. Qual era o conceito de segurança? O conceito de segurança é assim, tenha muitos filhos, põe flecha na mão dos meninos, quando o inimigo chegar na porta, você tem muito filho, você não vai ser vencido pelo inimigo. Porque qual era a concepção de segurança? É se arme para se defender diante do outro. Depois da criação do Estado, esse conceito de democracia, Estado democrático e tal, de quem é a segurança pública? Do Estado. Então, qual seria a tarefa do Estado? Desarmar quem está armado, e não colocar arma no cidadão. Era tirar a arma do bandido, de todo mundo. No tempo do Davi, não, essa não era a tarefa do Estado, então era dizer assim, pessoal, todo mundo pega flecha, tenha muitos filhos, volta os meninos numa academia de jiu-jitsu, ensina o cara tal, e põe arma boa na mão do pessoal. Quando o inimigo chegar à sua porta, você pega o cara. Qual era o risco disso? Né? Era que os mais poderosos iam tomando o lugar dos outros. A concepção democrática de Estado era para defender exatamente os mais fracos. Lamentavelmente, isso foi invertido. Então, qual é a nossa diaconia? Nossa diaconia é essa nossa tarefa interna. A nossa diaconia é a misericórdia. Isso deve ser uma coisa temporária, porque a filantropia, geralmente, ela deve acontecer em situações de catástrofe, e nós não podemos ser duradouros nesse tipo de atuação para não manter o necessitado ou o carente na miséria e para não promover quem faz. Porque quem faz filantropia se autopromove. Não tem como, é a lógica da filantropia. A lógica da assistência é promover quem faz. Por isso que Jesus diz, não faça, quando der a esmola com a mão direita, não deixe a esquerda aplaudir. Quando a esquerda fizer, não deixe a direita aplaudir. É claro que no Brasil, quando a esquerda faz, a direita não aplaude, quando a direita faz, a esquerda não vai aplaudir nunca. Mas só dizendo para você, o que Jesus está dizendo é assim, a filantropia ou a misericórdia tem a característica de promover quem faz e de pôr na inércia quem recebe.
criar o comodismo e tal. Então, a assistência ela tem seu lugar, mas ela não deve ser duradoura. Ela deve atender Haiti, numa situação de catástrofe. Vivi em Angola, no período de guerra, vivi 3 anos, então, pessoas mutiladas, sem condição de sobrevivência. Uma senhora que perdeu o marido, perdeu todos os filhos, não tinha nenhuma vinculação mais familiar. Como é que recomeça a vida? Era dependente economicamente do marido. Aí você tem que ter um tipo de assistência, de filantropia, até a pessoa achar as suas próprias asas para continuar voando. E a promoção de justiça. Então, quem faz filantropia, se a igreja faz filantropia, pode ficar tranquilo, você será reconhecido e reconhecida pela cidade. Qual é a outra nossa tarefa no Brasil? Nós somos o maior país católico do mundo. Nós somos o 2º maior país protestante do mundo. Somos um dos países mais corruptos e mais injustos do mundo. Então, tudo indica que a nossa outra tarefa é lutar pela justiça. E aí é outra coisa. Se você faz filantropia, você se promove. Se você luta por justiça, você será promovido para a eternidade. Em outras palavras, quem faz filantropia pode preparar o reconhecimento e receber cidadão não sei de quê e tal, né? Faz uma parede bonita para encher de plaquetas de homenagem a você, se faz filantropia. Quem luta por justiça, faça rápido um plano funerário, porque possivelmente você vai precocemente. Aonde é que está isso? Jeremias, Estevão, João Batista, o priminho dele chamado Jesus Cristo de Nazaré, Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer, que resistiu ao nazismo do Hitler, e por aí vai. Se você fizer a relação, ela é enorme. A pergunta é, que diaconia nós queremos fazer? E aí respeitar quem vive a diaconia da adoração, que é um chamado para adoração. Respeitar quem vive a diaconia para a comunhão, que é um chamado para a comunhão. E respeitar quem vive a diaconia para a edificação, que é uma diaconia, Deus chamou para isso. E respeitar quem vive a diaconia da evangelização, que Deus chamou para isso. E respeitar quem vive a diaconia, seja da filantropia ou misericórdia, seja da justiça e da construção dos instrumentos de paz. O importante é que a igreja seja sempre diaconia. Posso estar exagerando, mas se não formos e não fizermos diaconia, possivelmente não somos igreja. Ou seja, igreja que é igreja, vive a diaconia da adoração, vive a diaconia da comunhão, vive a diaconia da edificação, vive a diaconia da evangelização e vive a diaconia da missão sociopolítica. Tu me dá mais 3 minutinhos? Também pedindo assim publicamente, vai bem dizer que não, né? Ele fez 2 assim, ele negociou. Só para dizer o seguinte, igreja que vai só para adoração, se você vai só nessa direção, a tendência é a alienação. Igreja que vai só para a comunhão interna, a tendência é corporativismo. Resolver os nossos problemas, nos damos bem, formamos alguns grupos entre nós, e aí a gente convive bem aqui entre os nossos grupos, crescemos e vamos cada vez mais nos fechando para os demais. Então, igreja que vive só adoração, presumo, tem uma tendência da alienação. Fecha os olhos, vai para as nuvens, né, e não vê mais nada debaixo da terra. Era uma frase de um dos teólogos da libertação, que na América Latina, os missionários e os padres vieram para a América Latina, deram a Bíblia ao povo, mandaram que o povo fechasse os olhos, quando o povo abriu os olhos, já não tinham mais suas terras nas mãos, né? Então, alienação. Se a gente vive só comunhão, qual é a tendência? Corporativismo. Se a gente vive só reflexão, edificação, só análise acadêmica, leitura, qual é a tendência? Formalismo e tradição. Formalismo e tradição. Se a gente vive só evangelização, possivelmente uma tendência ao simplismo. Começa a empacotar a alma e mandar para a eternidade como se fosse uma produção em série, né? Se a gente vive só a responsabilidade sociopolítica, só humanização e cidadania, podemos transformar a igreja numa organização não governamental, numa ONG, e isso é reduzir a missão da igreja. Qual é a beleza, então? Tentar ir se fortalecendo a partir dos dons e ministérios em todas as áreas possíveis. Adoração, comunhão, edificação. E, respeitando esses dons e ministérios, darmos vazão, oportunidade e, entre aspas, a liberação, talvez, ou o ânimo, o fortalecimento, para que esses ministérios possam fazer a sua caminhada, construir os seus mecanismos de aprendizado e de edificação. Amém.
Ainda bem que você deu só 3 minutos, cara. Porque se desse mais, eu ia dizer, não tem mais nada para falar, não. Acabou, cara. Esgotou. Ainda bem que você, entendeu? Aí assim, acabei porque ele disse que era só 3 minutos, eu tinha muito. Eu vou mentir, cara, não tinha mais nada, não. Acabou. Esgotou tudo.